Vamos de live. Tempo nublado em Manaus. Choveu hoje pela manhã, choveu cedo. Acho que vai chover de novo. Tem alertas aí daquele aplicativo da prefeitura que, vamos falar a verdade, tá até funcionando. Às vezes ele avisa depois da chuva, né? Mas também a maioria dos casos tem funcionado uma vez que outra. Se não me engano, ontem ele avisou depois da chuva. Mas tem arte contemporânea, Assem Mustafa. Arte contemporânea pura, filmes. Assem Mustafa. O Assem está sempre aqui, né? Um abraço, Assem. Um grande abraço. Se vocês me permitirem, eu vou fazer um cafezinho na minha máquina Nespresso, italianíssima. Vou pegar o café aqui. Um chocolatino da Nespresso. Eu acho que os cafés da Nespresso são os melhores, mas eu comprei ultimamente os da Starbucks, não sei se eles mudaram. Os da Starbucks estão me agradando bastante. Essa hora é uma hora difícil, né? As pessoas não estão sendo avisadas, será, da live? Mas vamos dar um tempinho aí para ver se aparece. Hoje tem uma pesquisa interessante que foi divulgada hoje pela Action. E que traz um relato, traz um resultado curioso. Zé Luiz Amorim. Abraço, Zé Luiz. Obrigado por ter entrado aí também. A gente sempre que pode, faz essas lives. Por causa do tempo do trabalho aqui também. Agora, deixa eu dizer, estou fazendo a live Adiel. Bom dia, Adiel. A live antes da viagem, né? Eu tenho um compromisso no sul do país no final de semana e estou viajando amanhã de manhã. Pensei que eu ia na madrugada, mas não, só vou amanhã pela manhã. E Inaldo Bayer, Eli Santos e Silva. Vou dar um aceno aqui pro meu caro Adiel, amigo, designer de altíssima qualidade. Altíssima qualidade. Incrível, sério. Às vezes ele demora um pouquinho ali para entregar, mas é porque ele é muito ligado na parada, velho. O cara pesquisa, analisa. Ana Paula, o cara pesquisa, analisa, estuda. Aí quando ele te apresenta um serviço de designer, você fica procurando defeito e não acha. Você fica, porque a gente faz isso, né? Você não acha. Ele apresenta, você diz, tá tudo aprovado. Não tem como você argumentar. Ainda mais quando ele passa a conhecer o teu estilo, né? E eu tenho um estilo para animações gráficas, né? Um estilo minimalista. Eu sou de muito pouco texto, muito pouca firula nas artes que eu peço. Letras de cantos arredondados, eu não gosto de canto reto. Enfim, fontes, né? Isso ajuda. Vamos lá, na live eu quero comentar. Primeiro eu vou ler a matéria aqui. Caramba, cadê? Da operação policial que houve pela manhã. A matéria está no D24 AM, né, portal. Uma mega operação foi declarada pela Polícia Civil nesta quarta-feira para desarticular duas organizações criminosas interestaduais. Darcy Correia também entrou. Os grupos são investigados por operar um esquema violento de agiotagem, extorsão, tortura, sequestros e homicídios, além de lavagem de dinheiro que ultrapassa as fronteiras do Estado. Pelo amor de Deus, hein? Pô, até homicídio, cara. Geralmente quem trabalha com agiotagem joga pesado quando a conta não é quitada, né? A ação, você dá lá aquele documento de transferência do carro, assina um documento da sua casa, de um bem que você tem, você não pagou, os caras tomam e acabou, não tem discussão, né? Porque eles pegam um documento que tem valor jurídico, tem mais essa, né?
A ação mobilizou os 12, os 12º e 20º distritos integrados de polícia com apoio da Polícia Militar e órgãos de segurança. Ao todo, a Justiça determinou o cumprimento de 26 mandados de prisão preventiva, 31 de busca domiciliar. Também foram decretados os bloqueios de contas bancárias, o sequestro de 7 imóveis e 42 veículos e a suspensão das atividades de 7 empresas usadas no esquema. Tá? De acordo com a organização, de acordo com a polícia, as organizações ofereciam empréstimos com juros abusivos. Presta atenção, essa operação foi violenta, hein? Quando as vítimas não conseguiam pagar, passavam a ser alvo de cobranças sob extrema violência, incluindo cárcere privado e tentativas de assassinato. Quem é que entrou aqui? O Tiago Parente. Tentativas de assassinato. Uma das quadrilhas movimentou mais de 24 milhões e o esquema de lavagem de capitais também alcançava os estados de Santa Catarina, Paraíba e Roraima. Não tenho nada a ver com isso, mas estou indo amanhã para Santa Catarina, obviamente, por outro motivo, né? Mas é pesado o negócio, viu? Não é pouco, não. Tem uns vídeos aqui interessantes das prisões no portal D24AM, viu, gente? Se vocês quiserem dar uma olhadinha, eu recomendo, tá? O título da matéria é Operação desarticula a quadrilha de agiotagem de 24 milhões no Amazonas. Tem uns vídeos pesados aqui da galera. Os policiais, etc., sendo retirados das viaturas. Negócio quente. Eu pensei que tinha alguém aqui do lado. Às vezes eu acho que tem um espírito aqui mesmo. Se for por dentro, pode estar aqui do ladinho, né? Pode dizer pra gente se você sabe por que está sendo preso? É envolvido no crime de agiotagem, organização criminosa? Lavagem de dinheiro? Você pode falar com a gente um pouco? Uma moça, um rapaz. Sabe por que está sendo presa? Carro da polícia. Mais um carro chegando. Então, assim, eu recomendo que vocês entrem aí. Hernando Macedo, AMS, Luciano da Passar, Leandro Coronel, Presidência, meu filho, Gilson Personal. Pode, vai lá, fica lá no documento lá. Muito gente presa, viu? Não tem moleza não, os caras saem algemados ali com a cabeça encapuzada, com um casaco na cabeça. Pelo amor de Deus, a capa do D24AM, tá? Essa matéria aí. Bom, então tá lá. Uma quadrilha de agiotagem que só um grupo deles movimentou 24 milhões aqui no estado. Então, quantas prisões? É muita gente, viu? 42, 30, blá, blá, blá. 26 mandados de prisão preventiva, hein? Não é nem temporária. 31 de busca domiciliar, 42 veículos, contas bancárias, 7 imóveis sequestrados. Então, um jogo pesado, tá? Agora deixa eu ver se eu acho aqui a matéria da pesquisa, porque saiu uma pesquisa para prefeito, idosa, claro escuro, pedestre, José Loreto, CNJ, vídeo, pode ver, cadê a pesquisa? Saiu uma pesquisa da Action que dá o Omar em primeiro lugar, a Maria do Carmo e o Roberto Cidade ali empatados em segundo, o que significa, evidentemente, aquilo que eu disse há pouco tempo atrás. Eu fiz um vídeo e a galera ficou lá sacaneando, né? Achando que eu estava puxando o saco do Roberto e tal. Não preciso fazer isso não. Eu estava falando uma realidade. O Roberto era a bola da vez. Ainda me parece que porque está no governo. A bola da vez que a gente diz o cara que está na mídia, na mente das pessoas ali, assumiu o governo, 24 votos na Assembleia, unanimidade, coisa rara tal. Falei que ele tinha demonstrado uma capacidade incrível de aglutinar, né, as pessoas ao redor dele, o poder político, e isso é verdade, né? Tanto que teve 24 votos na Assembleia, coisa inédita aqui no estado, e sem dizer que é candidato, já aparece ali colado na Maria do Carmo em segundo lugar, sem dizer que é candidato. Não disse, não confirmou a candidatura, o Roberto Cidade. Ele pode até confirmar ali na frente, mas não confirmou a candidatura, que seria, no caso, terá que ser, se for candidato, a reeleição em outubro.
Porque uma vez empossado, uma vez governador, ele tem direito a candidatar-se à reeleição em outubro. Mas ele não confirmou e já aparece empatado com a Maria do Carmo em segundo. O Omar, obviamente, tem aquela liderança forte no interior, e Manaus continua com as dificuldades que tinha no começo. O Roberto está muito bem aqui em Manaus, a Maria do Carmo também. Então é uma eleição que ninguém está fora dela. O Davi aparece lá em quarto lugar, ninguém está fora dessa eleição. Ninguém está fora. Ninguém perdeu a eleição, tá? Ninguém vai perder a eleição. Ninguém pode dizer isso. O fulano vai perder, ou A, B, C vai ganhar. A eleição está embolada. Claro que o Omar tem uma dianteira ali em primeiro lugar, mas o Omar tem que trazer muitos votos do interior, e o interior vai ser disputado pelo Roberto Cidade, pelo Davi e pela Maria do Carmo. Eles vão dividir a bola com o Omar no interior. O poder político de quem está no governo do estado no interior é muito grande. E isso vai valer. Isso aí, todo mundo que é analista, inclusive as pessoas próximas ao Omar, que é analista, diz que isso vai tirar um pouco daquele capital que o Omar tinha, eleitoral, obviamente, que o Omar tinha no interior. Wendel, Recuero. Então, vai tirar um pouco do capital do Omar no interior. Eles vão tirar, já estão tirando. Nós temos que saber até quanto, né? Quanto, qual é a quantidade que tiram. Né? E o Roberto aparecendo sem dizer que é candidato, com 20 e poucos de intenção de voto. O que significa isso na prática? É que se ele anunciar que é candidato, há uma tendência em ele crescer mais do que isso. Ah, mãe, tu está dizendo que o Roberto vai ganhar. Não, não estou dizendo que o Roberto vai ganhar ninguém. Não estou dizendo que ninguém vai ganhar. Não tenho a mim. Se eu soubesse quem ia ganhar a eleição, eu estava rico, né? Eu ia para as casas de aposta, para as bets políticas, né? Então ninguém sabe quem vai ganhar. É uma tendência óbvia e evidente o Roberto crescer na medida que ele anunciar que é candidato. Ah, o Roberto tem os problemas do Wilson, tal, que ele era aliado. Claro, vai ter que se explicar, vai ter que buscar uma personalidade própria, vai ter que buscar uma identidade própria, tem que se descolar. E se o Wilson tiver problemas de aprovação da imagem dele em Manaus, claro que o Roberto, até o Wilson sabe disso. Tem que tentar uma descolada, aquela coisa, Wilson, vai doer um pouco aí, mas eu vou pegar minha identidade aqui, velho, pegar minha personalidade, vou mostrar minha característica, né? E isso às vezes desagrada o aliado anterior, o aliado que estava antes, meu caro Arek. Se quiser vir agora, Arek, ou daqui a pouco mais, depois do programa, hoje eu vou ficar o dia todo aqui. Então, assim, para analisar a pesquisa, se vocês tiverem a pesquisa aí, está em todos os portais, está no portal da Action, está no portal do Alfrânio Soares, está no perfil do Alfrânio Soares, acho que no perfil do Meio Dia também já está publicada, não dá para ver aqui que eu estou usando para a live aqui o meu celular. Puta, nem tem outro aqui, né? Senão eu ia ver. Mas tudo bem, depois eu resolvo isso. E é interessante ver essa... Por que eu digo que é interessante ver essa pesquisa? A Action é daqui. E eu confio plenamente no Alfrânio Soares, eu confio plenamente na Action. É um instituto que tem uma história, que tem um nome a zelar. O Alfrânio é um professor universitário, o Alfrânio é um cara que tem um nível intelectual altíssimo e tem uma reputação intocável na cidade. Então você pode não gostar do resultado, você pode duvidar do resultado, você pode questionar o método que a Action usa para fazer pesquisas, mas eu não costumo dizer isso de institutos de pesquisa, tá? Eu ponho minha mão no fogo pelo Alfrânio, ponho minha mão no fogo pelo Instituto Action, tá? Eu acredito no que a Action está dizendo. Né? E o que a Action, em resumo, está dizendo, se vocês verem a pesquisa, é o que eu falei no começo, Lina Vasconcelos. É o que eu falei no começo. Né? Ricardo Cruz Fotografia, Jaison, Papapá Valmir Filho, Adler Ismerim, não dá para ver aqui, é Wendel. É difícil você... Aqui não dá para te ver o nome, mas como junta tudo, tu não sabe qual é a palavra que prevalece, né? Então é isso, eu queria comentar isso. Outra coisa é o que está no noticiário, a encrenca do PL com o Flávio Bolsonaro, né? Arranjou uma encrenca danada, não tem como dizer que não. Teve uma queda, segundo o Instituto Atlas, que eu achei uma sacanagem aquele negócio de botarem o áudio dele na pesquisa, eu nunca tinha visto isso, né? Para as pessoas avaliarem. Está muito mal explicado aquilo. Depois ofereceu para o Cláudio Dantas de Brasília, que foi o primeiro a questionar a colocação desse áudio na pesquisa que a Action fez para as pessoas consultadas. Ofereceu para o Cláudio, não, indique um áudio do Lula que a gente também bota. Isso aí foi a assinatura de que houve alguma má fé naquilo ali, né? Alguma má fé, que eu digo um deslize, não vou dizer má fé.
vamos corrigindo a minha expressão, um deslize da Atlas, no sentido de botar aquilo ali, porque nunca tinha feito isso, e tem outros áudios que até os eleitores do Lula e os amigos sabem que são absurdos do Lula. Então, se ele coloca um áudio do Lula, também estaria questionando. Não é justo botar um áudio na pesquisa só de um candidato. Negativo. Tudo bem, o áudio existe, o áudio é fato, é negativo, é escroto, é horroroso. Mas você botar numa pesquisa, você está induzindo as pessoas. Botamos no final. Você está criando um ambiente favorável, mesmo que seja no final, desfavorável ao cara que está sendo investigado ali. Quando você fizer a próxima pesquisa, as pessoas vêm à mente, as pessoas vão ter isso em mente, tem um negócio. Então, tu não é divulgador, tu é fazedor de pesquisa, tu é pesquisador. Pergunta fria e secamente: você acredita que o Flávio foi só terminar ao encontro com o Vocaro? Não é o caso de foi só terminar, eu não sei o que ele foi fazer lá, ninguém sabe, nem você, nem eu, nem ninguém sabe exatamente, né? Ele disse que foi lá terminar. O que interessa nisso aí é investigar se tem crime. Até que eu saiba, é uma relação privada, particular. Certo? Mas vamos supor que tenha um crime. Como é que você vai saber? Você vai saber investigando. E qual é o melhor caminho para investigar hoje? CPI do Banco Master. O problema é que a CPI do Banco Master não passa porque o PT, PSOL, Rede, PCdoB não querem, não deixam. Não deixam. É inacreditável. E eu quero justamente para investigar o Flávio. Acho que ele deve explicações, ele cometeu erros, ele até mentiu dizendo que não tinha relação e depois foi na casa do cara com tornozeleira e tudo. Também não tem crime lá, mas um candidato a presidente, vamos falar a verdade, um homem público de um modo geral, um vereador lá de Beruri, um senador da República, um presidente da República, um candidato a presidente, um senador como é o Flávio Bolsonaro, as pessoas públicas, elas permanentemente, Mário Nogueira, elas permanentemente devem satisfações à sociedade, elas sempre têm que dar as satisfações. Porque elas lidam com o nosso dinheiro, elas lidam com o dinheiro das pessoas mais pobres, que é onde está a base que alimenta muito mais os cofres públicos, apesar dos índices, das alíquotas de impostos incidirem até menores na população de baixa renda, é ela que sustenta a base financeira dos políticos, que dá a grana, o dinheiro sai do bolso dessas pessoas. Então, é inaceitável que você imagine que alguém no status, na condição de senador, não possa ser escrutinado. Tenha culpa ou não, que as pessoas estão colocando é a dúvida. Então você tem que lidar com essa dúvida. Quando essa dúvida chega ao ponto de alguém querer investigar você, que se submeta à investigação. Existem os canais legais e institucionais para isso. Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Controladoria, Auditoria Geral da União. Existe uma série de instituições que fazem a fiscalização da vida de um homem público. Fazem a fiscalização da aplicação da lei no país inteiro, principalmente com relação aos políticos. E disso o Flávio não vai escapar. O problema é que não tem, eu estou indignado que não está dando para investigar esse cara. Porque os partidos de esquerda não querem a CPI do Banco Master. Não querem a CPI, tem que investigar tudo dele. Aí você vai me perguntar, eu tenho certeza, só dele, coronel? Não, não é só dele. Eu acho que a pergunta que deve estar engatilhada é essa. E o Lula, que teve reunião com o Vocaro lá no dia 4 de dezembro de 2024, com o Galípolo, teve uma reunião que, inclusive, aconselhou o Vocaro a esperar mais um pouco e ia trocar o presidente do Banco Central. Como é que faz? Investiga também o filho do Lula, que tem denúncia contra ele consistente, o Alexandre de Moraes, mas não vou nem falar do ministro, que é outra instituição. Vamos falar ali A investigação da PF não é confiável? Eu acho que é confiável, embora veja sinais de manipulação nisso. Vejo sinais de manipulação. Trocaram o delegado. Só uma criança não sabe que isso tem uma atividade política ali. A CPI é política, mas o Congresso é político. O governo é político. Ou não? A CPI é política. Para qualquer lado, para todos os lados. A CPI é política. Claro que a CPI é política. Mas a CPI é um instrumento que existe e está previsto na Constituição. Está previsto ou não está previsto? Ué, porque é política não pode fazer? Quantas CPIs já foram feitas? Quantas CPIs já do INSS, por exemplo, da roubalheira, os partidos de esquerda fizeram ela terminar antes de valer, antes de implementar tudo, de encaminhar tudo. Não deixaram continuar e bloquearam, barraram permanentemente pessoas que eram convidadas e intimadas a irem até lá. Então a PF é mais isenta? Você não acha? Eu não estou entendendo a tua pergunta. O que é a PF é mais isenta o quê?
A PF, a instituição Polícia Federal é isenta. A instituição Polícia Federal tem que estar e deve estar acima de suspeitas. O que não significa que setores, que pessoas que tenham vantagens corporativas dentro do governo federal, e aí não é uma coisa da instituição Polícia Federal, não significa que essas pessoas não possam fazer um jogo político. Lá no governo Bolsonaro, as pessoas têm me dito isso, houve denúncias de manipulação de delegados da Polícia Federal. Vocês não lembram do Alexandre Silveira? Você não lembra? Ou você acha que eu sou a favor? Eu sou contra. Eu sou contra. Tem uma régua para tudo. É evidente que houve uma manipulação política nessa mudança de delegado agora. Ou tu acha que é coincidência que era o delegado que estava investigando o filho do Lula? Ah, é coincidência. O filho do Lula que já é rico sob intensa suspeita. Então, eu quero tudo. Mas você quer investigar o filho do Lula? Não. Eu quero investigar o Flávio Bolsonaro. Eu quero investigar o Eduardo Bolsonaro. Eu quero investigar o Carlos Bolsonaro. Até o Bolsonaro lá na cadeia, se deixarem, eu quero investigar na CPI. Para saber qual a relação deles com o Vorcaro. Porque quem tiver relação comprovada com esse cara tem que se ferrar. Tem que se ferrar. O ministro do Lula recebia 250 mil por mês. O outro ex-ministro, que acabou com a economia do país lá em 2015, 2016, no governo Dilma, a pedido do líder do governo, encaminhado o pedido do presidente Lula, foi ao Vorcaro, ao Banco Master, pedir 1 milhão de salário por mês para o cara. Ou você acha normal 1 milhão de salário para o Manteiga a pedido do líder do governo que veio da Bahia, onde começou o escândalo do Banco Master? Você que eu digo não é você, Mário. Estou falando de qualquer pessoa. Eu estou me dirigindo para o geral. Ou alguém acha normal. Mas é tranquilo, coronel. Coronel, qual é o problema de pedir 1 milhão de salário para o Manteiga a pedido do Palácio do Planalto? Porra, bicho. Claro que isso não é normal. Isso tem que ser investigado. Tá bom, mas vocês não querem investigar o partido? Então não investiguem. Investiguem o Flávio. Investiguem o Flávio. É isso que eu quero. Investiguem o Flávio. Investiguem isso. Investiguem as reuniões não agendadas, não constantes da agenda do presidente. 4, com o Vorcaro. Investiguem isso. Não é possível, a gente não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Investiguem tudo. Eu estou a fim de que investiguem tudo. Não me peça para poupar A, B, C ou D. Eu quero que investiguem tudo nesse episódio. Tudo. Ah, mas o 1 milhão que pagava para o Manteiga, que foi pedido do Jacques Wagner, que era o líder do governo, não precisa investigar? É. Ah, então não investiga o Flávio, pô. Não investiga o Flávio, investiga o filme do Lula, investiga o Lula lá com a escola de samba, homenageando ele com dinheiro público, Neste caso aí não tinha dinheiro público. O que se quer saber é se eles tiraram vantagem. Eu vi todos os vídeos, eu acho deprimente a situação em que o Eduardo entrou, o Flávio entrou. Acho que ele se enroscou, ele era para ter falado desde o começo, foi isso, isso, isso. Aí o cara não conseguiu gerir uma crise sendo pré-candidato à presidência da República. Alguém vai me dizer que isso tem inteligência nisso? Não tem. Daqui de Manaus, com a humilde participação que eu tive em 17 campanhas eleitorais aqui, eu sei que quando estoura uma crise dessa, você tem que passar tudo a limpo. Qual foi o contato que você teve com esse cara que está envolvido no maior escândalo até aqui, né? Porque o próximo deve ser na casa dos trilhões, esse aí já está em 500 bilhões, segundo a Polícia Federal. Segundo informações que teriam vindo da Polícia Federal. Né? Então, daqui eu já percebi, pô, estourou uma crise, você não tem nada, não tem culpa no cartório, então fala todos os contatos que você teve com o cara. Vai ter um problema, vai ter um peso, vai ter um aspecto negativo, vai ter um custo isso político. Mas você tem que falar, você tem que se abrir, está aqui tudo, vocês não vão achar nada além do que eu estou dizendo. Eu fui lá, pedi o dinheiro, depois eu telefonei, depois eu fui visitar o cara com a tornozeleira. Quando tu faz isso, tu toma a iniciativa de fazer o que as pessoas diriam que seria uma denúncia que terceiros fariam. Aí o cara não fala e terceiros fazem as denúncias. E aí o custo político é muito maior, e aí ele despencou um pouco nas pesquisas. Agora, na real, a coisa está tão polarizada que eu acho que esse custo se recupera com o tempo, ele se complementa, regenera com o tempo, porque as coisas estão muito cristalizadas. As coisas estão muito cristalizadas, muito consolidadas, né? De uma maneira geral no Brasil. Quem é de um lado é, quem não é, não é. Né? D'Angelo Pereira. Quem é de um lado é, quem é do outro é do outro. Isso aí está muito, muito claro para mim, entendeu? Então é uma opinião aqui, claro. Não acho que isso vai... Hoje, a esse tempo, 5 meses praticamente da eleição, não acho que isso aí vai implodir a candidatura como aquele dinheiro da Rosiana Sarney naquela eleição implodiu a candidatura dela.
né? Não acho, não sei, também não posso dizer, porque eu também não sei se tem outros fatos. Quando você permite que os fatos venham a conta-gotas, eles vão, um fato cria um problema. O segundo, que você não havia dito que existia, cria um problema maior em cima do primeiro. É como juros, né? Juros sobre juros. Esses são os juros políticos, né? Um se acumula com o outro, aí o prejuízo é maior. Então, qual é o jogo nisso? Não tem crime? Foi uma relação privada? Então, por que não vai lá de cara? Esse é que é o problema. Esse é que é o problema. Por que não vai lá de cara, e assume tudo? Pessoal, vou dar uma coletiva aqui porque eu conversei com esse cara bancou o filme do meu pai. Ou pagou a metade do dinheiro, deu não sei quantos milhões, era 130, 120, sei lá, 140, mas ele não deu tudo, ele deu uma parte, eu liguei para ele, fui lá, pedi para ele pagar, era um contrato privado, tá aqui, não tem dinheiro público, eu não usei avião para ir na casa dele com dinheiro público, eu não dei nada em contrapartida. O problema é que quando você pede um dinheiro e você tem um mandato, vai lá e pede para um cara bancar um filme do teu pai, você fica com uma dívida moral, sim. Você fica, é o meu modo de ver. Você fica com uma dívida moral. O político pedindo favor nesse nível, para quem quer que seja, tudo bem, o Vorcaro estava lá, não tinha esses problemas todos com ele, você põe no mercado, põe alguém para conversar com o cara, mas você político com mandato ir lá, você vai ficar com uma dívida moral. Você pode não ter dito nada, pode até ter dito para ele, não me peça nada em troca que eu não vou dar politicamente. Mas se você disse isso, você tinha que tornar isso público no começo, velho. Essas relações são complexas. Por isso que as pessoas às vezes dizem assim, Coronel, a crise X que aconteceu. Vou falar um exemplo aqui que eu nunca tinha falado aqui em público, vocês que estão, os poucos que estão vendo aí, guardem isso. Quando estourou aquela crise do avião com o Davi, que o Davi pegou o avião, Davi Almeida pegou o avião de um fornecedor da prefeitura e foi para o Caribe, a esposa dele estava lá com champanhe deste tamanho a garrafa, não sei quantos $1.000 a garrafa, aquela farra lá, foi lá, aquele negócio que foi com o dinheiro dele, nada ficou comprovado ali, nada ficou esclarecido no meu modo de ver. Me perguntar como é que foi uma crise, aquilo ali causou um prejuízo político para o Davi, certo? As pessoas me perguntam, como é que você resolveria aquilo? Você que gerenciou um monte de crise aí, nesse monte de 30 anos no meio da política. Eu digo sempre, eu resolveria em 30 segundos. Como? Em 30 segundos eu zero aquele problema para o Davi. Zero aquele problema para o Davi. Como? Eu estava numa mesa, num restaurante com 10 pessoas, e todo mundo parou e me olhou. Você zeraria o problema daquela crise grave que surgiu para o Davi Almeida com 30 segundos? Sim. Como? Eu digo, não deixando ele embarcar no avião. Simples, eu resolveria antes de acontecer. Não deixando o cara embarcar no avião. Não entra em crise. Não faz um ato que prejudique a tua imagem. Não faz um ato que desabone a tua carreira. Não faz treta, não procura treta, não entra em confusão, não faz contato desse tipo com gente que pode estar envolvida em isso ou aquilo. Não vai pedir dinheiro, se você tem um mandato político, não vai pedir dinheiro para a empresa particular, que amanhã a conta vai chegar. Primeiro que já chega logo a conta moral, Mirtes, Helena. Esses caras não têm moral nenhuma, tudo bandido. Sempre foram bandidos e acusam a esquerda do que exatamente eles são. Fato. Né? Mirtes, tu pega pesado aí, mas é um direito teu, tá? E tá aí teu comentário e eu respeito, né? Então, é um pouco disso. Esses caras, sabe, olha, há um ditado que eu digo, se você for santo, não entra na política. Ou seja, santo não entra naquilo ali. Ali é jogo de gente grande, ali é da canela pra cima, vale tudo, velho. Os caras batem pra quebrar mesmo. Então, assim, não é para amador. Não é para aguarde mais um pouco e concordarás. Mirtes, deixa eu dizer uma coisa para você. Concordarei com toda a denúncia que for feita contra político que for verdadeira, que for consumada, que for factualmente, jornalisticamente comprovada. Para mim, a verdade jornalística é muito importante. Então, eu concordarei sempre, para todos os lados, né? Para todos os lados. Para todos os lados. Acabei de falar, acho que você não tinha entrado ainda. Acabei de falar. Eu quero a CPI do Banco Master, que os partidos de esquerda não estão deixando que seja aprovada. Eu quero a CPI do Banco Master. Aí você pergunta, para quê? Para investigar o Flávio. Agora, eu não posso investigar só o Flávio se tem um ex-ministro do Lula que recebeu 1 milhão por mês a pedido do Lula, mandado pelo Jacques Wagner lá para pedir. Ou você acha que isso não precisa ser investigado? Que o Lewandowski recebia lá, Flavinha, o Lewandowski recebia 250 mil por mês no escritório dele, não precisa ser investigado. Então tá. As reuniões sigilosas, secretas, fora da agenda do presidente Lula com o Vorcaro, não precisam ser investigadas. Tá. A relação do filho dele
e agora está dando depoimento lá. Oi, Flavinha, um abraço, querida. Obrigado, viu? Também te acompanho sempre, viu? Te acompanho sempre, tá? Então, é isso, Mirtes. É isso que eu quero. Agora vamos às vias de fato, né? Vamos levar para lá. Eu sei que você concorda a investigação sobre isso, tudo tem que ser investigado. Você acha também, você concorda que o dinheirinho lá pro o ex-ministro lá, Manteiga, tem que ser investigado, né? Que aquilo ali foi um pedido. Ali foi um pedido com coisa de um agente público pedindo para um cara todo enroscado 1 milhão de salário por mês. Um cara que tem 300 milhões, tinha 300 milhões de contratos com o governo do presidente Lula. E que o presidente Lula foi na inauguração de uma fábrica em Minas Gerais, da qual ele era o maior acionista. Então isso eu acho que tem que ser investigado. Tudo. E aí sim, eu estou concordando com você. Não quero ninguém fora da investigação, porque há sinais claros para todos os lados. Então ninguém pode ficar fora. E qual é o caminho? Né? O que um amigo meu disse aí agora. Mas a CPI é política. Claro, a CPI é política desde que inventaram. Né? Isso. A CPI é política desde que inventaram a política. Desde que inventaram a CPI na política. Né? Não fui eu que inventei. A CPI é política, sim. A CPI é política. É um instrumento político. Sou contra investigar Flávio. Sou contra investigar Flávio Lulinha ou qualquer outro. Quem deve ser investigado é o Vorcar, o careca, e todos já foram pagos como boca de botija, assim chegar a cada um. Ah, tu é contra investigar o Flávio, Mário? Égua. Tu é contra investigar o Lulinha e o Flávio? Quem se investigar o Vorcar? O Vorcar tá preso, velho. Sabia não? Vou te mandar o link aqui. Tem um link aí, procurei no Google Vorcar. Onde está o Vorcar? Tá na cadeia. Tá sendo investigado. Tá sendo investigado. Agora, tu não quer que investigue as pessoas que tiveram relação? Confessa com ele. Você quer poupar o Mário Nogueira? Você quer poupar o Flávio Bolsonaro? Estou entendendo, velho. Pensei que fosse um cara mais à esquerda, até aí, coisa que eu respeito em todo mundo. Você quer poupar o Flávio Bolsonaro? Mas você quer poupar o Flávio de uma investigação? Não. Eu acho que tem que investigar, tem que botar para fora quem é podre nesse negócio. Nem tudo é crime. Aparentemente não é crime, porque é uma relação privada lá dele, mas tem que investigar. Você não quer investigar o negócio do 1 milhão para o Manteiga? Dos 250 mil para o Lewandowski? As reuniões secretas com o presidente da República, do Vorcaro? Eu quero investigar tudo, velho. Eu quero tudo e começar pelo Flávio. Eu não quero começar pelo Lulinha, não. Eu quero começar pelo Flávio. E bota o Eduardo Bolsonaro e bota o Marcos Carlos a Bolsonaro. Bota todo mundo nessa porra aí. Quero nem saber, estou muito preocupado com se alguém fez alguma bobagem aí, velho. Eu acho que não, eu tenho convicção plena e não é de hoje, não. Agora, eu estou estranhando você não querer investigar o Flávio, segundo você escreveu aí. Eu quero investigar o Flávio, viu? Eu, diferente de você, eu quero investigar o Flávio. Eu quero. Você pode até não querer investigar o Lulinha, mas eu quero investigar o Flávio. O Joaquim Barbosa é uma novidade. Eu acho que a essa altura é difícil você arranjar alguém que vai ocupar o espaço no imaginário, está muito consolidado. Deixa eu ver quem fez a pergunta aqui. O Newton Mascarenhas, você achava que uma terceira opção de Joaquim Barbosa? É possível, acho que uma tentativa válida, tal. Né? Esse cara criou uma boa imagem no STF, né? Quando saiu, aquele negócio todo. Mas eu acho que tem pouco tempo para consolidar. Agora, não sei, eu não subestimo a cabeça do eleitor, porque o eleitor é surpreendente, o eleitor é único, o eleitor tem nas mãos dele uma ferramenta que ninguém decifra, senão a gente acertava o resultado de eleição e ficava milionário ganhando aposta, né? Então não tem como. São inúmeros, infinitos os exemplos de surpresas. O cara tá lá na frente, nos últimos 30 dias, 20 dias, 15 dias de uma campanha despenca, o outro cresce e aparece do nada, né? Isso já aconteceu inúmeras vezes. Então, não sei se Joaquim Barbosa vinga. Não sei, tem que ser debatido, tem que ser escrutinado. Está se propondo a entrar num concurso de presidente da República. Então, tem que ser, como eu estou dizendo, a palavra é essa, escrutinado, tem que ser investigado. Investigado, que eu digo, tem que ser debatido à luz da população, né? Pois é. Então, à luz, a olhos vistos, né, tem que ser submetido. A hora que ele entrar no jogo de verdade, aí a imprensa vai, as redes sociais, graças a Deus, estão vivas, ainda não estão censuradas nem reguladas, né, como quer o governo do presidente Lula, que mandou buscar um regulador de imprensa, de redes sociais na China, né, que é o maior exemplo de cerceamento das liberdades
veio de lá o cara para ensinar como regula redes sociais. Você imagina um negócio desse, em vez de mandar buscar nos Estados Unidos com um amigo dele que é o Trump, ele mandou buscar na China, né? O regulador de redes sociais. Não havendo interferência disso, né? Eu sou um fanático por liberdade de imprensa, liberdade de expressão plenas. Eu sou fanático por isso. Mirtz, aliás, tem gente ficando milionária com pesquisas pagas que também tem que ser investigado. Concordo com você. O foco é investigar os crimes, não a caça às bruxas. Quem tiver rabo preso que responda. É isso! Você diz uma coisa na primeira frase e outra na última. Investigar os crimes. Quem tiver rabo preso que se... Então, por isso, qual é o problema de colocar o Lulinha lá? Qual é o problema de investigar o presidente da República, investigar o 1 milhão para o Manteiga, investigar os 250 mil para o Lewandowski? Qual é o problema? Qual é o problema de investigar? Não tem nenhum problema, investiga. Qual é o problema de investigar o Flávio Bolsonaro, o Eduardo, o Carlos Bolsonaro, a Michelle, o outro filho, a outra filha, o neto, todo mundo? Qual é o problema? Investiga todo mundo, velho. É isso, foca em investigar os crimes, entendeu? Foca em investigar por isso. O que é o estranho é os partidos que não querem a CPI do Banco Master, que não assinam a CPI do Banco Master. É isso que é o estranho, só isso. Entendeu? É isso, não tem outra... O que eu vou dizer aqui? Não investiga o A, não investiga o B, não sei. Agora, não dá para investigar um, não dá para investigar nenhum. Se é investigar só o Vorcaro, e aí o Vorcaro faz a delação premiada, não é investigar. Se ele dedurar todo mundo, entregar tudo que passou pelas mãos dele, tudo que ele fez, e todo mundo sabe que tem coisa grande, poderosa, e não me interessa contra quem. Aliás, me interessa, porque eu quero saber quem, na verdade eu quero saber. Agora, se eu tivesse o poder de decisão, não me interessaria quem seriam os afetados, os atingidos, os denunciados, os delatados. Tem que colocar todo mundo na janela. Tem que colocar o R de todo mundo na janela, o Rá de todo mundo na janela, para todo mundo aqui fora enxergar, para que livremente a população possa fazer a sua escolha e decidir quem será o próximo presidente da República. E eu vou ter que ficar por aqui, porque eu vou ter que ali ajudar o pessoal a fechar o programa do meio-dia, D24, meio-dia com Jefferson Coronel, no canal 27.1 da sua TV, no seu canal do YouTube, do Diário, YouTube Diário AM, né? TV Diário. Eu estou com um probleminha no YouTube do meio-dia para colocar, mas vou resolver agora esse problema aqui, para colocar no YouTube do meio-dia. Vamos ver, isso mesmo, Mirtz. Vamos ver se o Flávio assinou. Acho até que já assinou, não assinou, vamos ver. Está todo mundo do partido do Flávio querendo assinar. Vamos ver se ele assinou agora. Se um só assinar, os outros não assinarem, tu sabes que não vai à frente, né? O Lindbergh assinou. É só ele, né? Eu estou aqui no Diário, Estou aqui no Diário, Mirtz. Estou aqui na rede Diário aqui. Tá tudo tranquilo, tudo indo bem. Acho que vai dar tudo certo. A gente está conseguindo evoluir. Teve uns probleminhas técnicos nos 2 primeiros dias do D24 meio-dia. Mas a gente vai corrigindo isso aqui. A gente está numa perspectiva... na perspectiva de sair daqui e ir ali para a Cidade dos Carros, mas talvez vá para um outro endereço, porque o Diário do Amazonas está trabalhando na planta, no projeto, e acho até que talvez já na obra, não tenho certeza, da sede própria lá na Morada do Sol. Tá uma baita de uma sede, um negócio muito legal. Então, é isso. Rizomar, Ana Rizomar, Francisca Cavalcante, Vladimir, o Vlad sempre aqui, né? Francisca Cavalcante, 522. Ana Rizomar. Ana Rizomar. Quem é a Ana Rizomar? Rizomar era um amigo meu chamado Riso, lá da Cofasa, que eu nunca mais vi. Irmão do Cató. Tinha vários irmãos. Acho que era a Tânia, a irmã dele. Ana Rizomar, você tem a ver com a família do Riso, Ana? Mas é isso, gente. Vou ter que fechar aqui mesmo, né? Desculpa aí. E a todos que eu respondi, que eu respondo sempre, meu abraço, meu obrigado por estarem aqui, por democrática e transparentemente interagirem comigo aqui. Eu não sou dono de verdades, eu cometo os meus equívocos, como qualquer ser humano. Apenas expresso minha opinião, porque eu sou um árduo e fanático defensor da liberdade de expressão, da liberdade de opinião, da liberdade de imprensa, da liberdade de informação. E como eu não sou perfeito, eu tenho que respeitar tudo nas outras pessoas, principalmente naquelas que discordam de mim. E é com elas que eu mais aprendo, são elas que mais me satisfazem aqui, mais me encantam aqui as pessoas que discordam. Não são só as pessoas que concordam, claro, qualquer um gosta de receber um elogio, um reconhecimento, uma concordância para a sua causa, a gente quer sempre isso.
Mas é muito importante aprender, quem é jornalista, aprender a lidar com todos os lados. Por isso que eu sou antipaticíssimo ao jornalismo de militância. Detesto, acho um horror, um pavor para qualquer lado. Um abraço para vocês, um beijo no coração de todo mundo.